Olá, querido irmão, querida irmã na fé no Salvador Jesus Cristo. Sou o pastor Diego, pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. E é uma alegria ter você novamente aqui conosco para este momento que nós queremos meditar na palavra do nosso Deus. E na reflexão de hoje, vai uma pergunta para vocês. Aonde você tem juntado as suas riquezas? Em coisas materiais ou espirituais? Se você gostar dessa mensagem de hoje, eu peço que você não se esqueça de deixar um comentário, deixar uma curtida e se inscrever aqui no canal. Vamos então à reflexão de hoje. Estimados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, a mensagem de hoje ela está baseada no texto de Lucas, no capítulo 12, especialmente no versículo 21, onde está escrito assim: Jesus concluiu: isso é o que acontece com aqueles que juntam riquezas para si mesmos, mas para Deus não são ricos. Que Deus Espírito Santo nos ilumine neste momento que nós queremos meditar nas suas palavras. Amém. O tema do nosso culto de hoje e o tema da nossa mensagem de hoje não poderia ser diferente. Queremos falar hoje sobre um tema muitas vezes polêmico, que é sobre o dinheiro, sobre as riquezas, sobre as bênçãos materiais. Muitas vezes isso até mesmo já foi um tabu dentro das igrejas, falar sobre este assunto. Mas visto que a palavra de Deus traz não somente aqui, mas em outros tantos e tantos textos sobre este assunto, é algo importante, é algo que nós devemos falar. E olhando então para o evangelho de hoje, para a reflexão de hoje, nós vemos que uma pessoa, um homem, estava no meio da multidão, e ele então vai até Jesus e diz para Jesus o seguinte: Mestre, mande que o meu irmão reparta comigo a herança que o nosso pai nos deixou. Vejam, este homem provavelmente estava brigado com o seu irmão, porque ele chega até Jesus falando para Jesus mandar que o seu irmão repartisse com ele a herança que o pai tinha deixado. E aí Jesus diz algo interessante. Muitas pessoas procuravam os mestres da lei, procuravam as pessoas que entendiam das leis do Antigo Testamento para resolver causos, resolver questões a respeito de coisas materiais. Tanto por isso que esse homem chega até Jesus pedindo para que ele se torne, então, talvez um mediador, um juiz, e ordene para que o seu irmão reparta a herança. E aí Jesus diz algo interessante: homem, quem é que me deu o direito de julgar ou de repartir propriedades entre vocês? Eu lembro com isso, com essa fala de Jesus, algo que também já aconteceu até mesmo no passado, em nossa congregação e em tantas, talvez outras congregações, onde o pastor, ele servia como um juiz de paz, um juiz de conciliação, onde as pessoas, quando tinham problemas como esse, e eu sei que isso ocorreu, porque algumas pessoas já falaram comigo, e o pastor, ele tinha que conciliar as brigas
entre familiares, muitas vezes por causa de herança, de coisas materiais. E Jesus diz: quem me deu esse direito de ser esse juiz e de ficar aí repartindo estas coisas? A tarefa de Jesus não era essa. A tarefa de um pastor não é essa. A tarefa de Jesus era ensinar a palavra de Deus. Era falar a respeito das coisas espirituais, das coisas que são lá do alto, não das aqui da terra. A mesma coisa um pastor. O pastor está aqui para ensinar a palavra de Deus, para pregar a palavra de Deus a respeito das coisas do alto, não das que são aqui da terra. E por isso Jesus, ele não diz nada para o homem, mas faz com que ele e as pessoas que estão ao redor reflitam sobre o assunto que nós já estamos falando desde o início do culto. Questão a respeito da avareza, da cobiça. E aí Jesus diz: prestem atenção, tenham cuidado com todo tipo de avareza, porque a verdadeira vida de uma pessoa não depende das coisas que ela tem, mesmo que sejam muitas. A verdadeira vida não depende das coisas, das bênçãos materiais. E aí Jesus faz o que ele costuma fazer para ensinar as pessoas, de uma forma prática, de uma forma didática, que é utilizando parábolas. E aí Jesus então conta a parábola deste homem rico, deste homem que tinha muitas posses, que teve uma grande colheita. E aí este homem pensou o seguinte consigo mesmo: eu já não tenho onde guardar toda a minha colheita, o que é que eu vou fazer? Já sei! Disse para si mesmo, prestem atenção a essas palavras, disse para si mesmo: vou derrubar os meus depósitos de cereais, vou construir outros maiores ainda, neles vou guardar todas as minhas colheitas junto com tudo aquilo que eu tenho. E aí eu direi a mim mesmo: homem feliz, você tem tudo de bom que precisa para muitos anos. Agora descanse, coma, beba, alegre-se. E aí Deus lhe disse: seu tolo, louco, essa noite você vai morrer. E aí, quem ficará com tudo aquilo que você guardou? E Jesus então termina dizendo: isso é o que acontece com aqueles que juntam riquezas para si mesmo, mas para Deus não são ricos. Vejam, esta frase de Jesus é bastante interessante. Jesus não está dizendo, o problema aqui não é a riqueza material. O problema não é o dinheiro. O problema não são os bens. Pois se fosse isso, muitas pessoas ricas da Bíblia, nós não sabemos qual teria sido o destino delas. Abraão foi muito rico. Abraão está com Deus. Também o próprio Davi, Salomão, entre Jó, entre tantos outros personagens bíblicos que foram muito ricos. O problema não está nas riquezas, não está nos bens materiais,
mas sim naquilo que você faz com esses bens. E por isso Jesus diz: isso é o que acontece com aquele que junta riqueza para si mesmo. Ou seja, aquele que junta somente para si, que quer tudo para si, que é avarento, que é ganancioso, que, como eu disse antes, faz da cobiça uma idolatria, como diz o apóstolo Paulo lá em Colossenses. O dinheiro acaba se tornando o seu próprio Deus. Este homem da parábola que Jesus conta, o que ele diz? Vejam, tudo para si. O homem pensava somente em si, pensava somente consigo mesmo. Depois ele disse: então direi a mim mesmo, como eu sou um homem feliz, eu tenho tudo para sobreviver. Ou seja, ele queria tudo isso somente para si. Mas aí de que adianta se no outro dia ele morresse? O que ele ia levar junto? Nada. E para quem ficaria esta herança que ele deixou? Para quem? Se ele era uma pessoa sozinha. Talvez algum parente próximo que não tinha nada a ver com a história, que nunca tinha trabalhado para isso. E aí de que adiantou, como diz o sábio Salomão lá em Eclesiastes, de que adiantou passar a vida inteira trabalhando, juntando para si, sendo que não estava nem aproveitando aquilo que ganhou, talvez com amigos, com familiares, com pessoas próximas, mas apenas entesourando para si mesmo. Ou como diz aqui na Nova Tradução, na linguagem de hoje, aqueles que juntam riquezas para si mesmo. Assim, muitas pessoas também, como ele, só pensam em juntar, em ser ricos aqui neste mundo material, e aí acaba que o dinheiro, que em si não é o problema, o trabalho não é o problema, o dinheiro não é o problema, mas o que acontece depois. Quando eu viro uma pessoa gananciosa porque só penso nas coisas deste mundo e nas coisas materiais, e esqueço que nada disso é importante, porque eu não vou levar nada junto. Não vou levar nada junto. Qual vai ser a diferença se eu trabalhar, juntar bastante dinheiro e no outro dia não estiver mais aqui? Qual que vai ser a diferença? Não vai mudar em nada. Ser rico aqui para este mundo pode até durar alguns anos, mas eu preciso, na realidade, olhar para uma riqueza que não tem fim, que é duradoura, que é permanente, que é para sempre. E essa riqueza é que eu tenho que procurar. E por isso Jesus diz: isso é o que acontece com aqueles que juntam riquezas para si mesmos, mas para Deus não são ricos. Nós temos que procurar ser ricos em Deus, as riquezas espirituais, porque essas sim
Essa faz muita diferença para nós. E faz uma diferença que é eterna, que é para sempre, que não é momentânea, que não é passageira, que não vai ficar aqui. Uma herança que é incorruptível. O homem que foi procurar a Jesus estava preocupado com a sua herança aqui neste mundo. Mas nós temos que cuidar da nossa herança principal, a herança que é eterna, a herança incorruptível. É muito triste quando talvez vocês também já passaram ou já viram isso, quando a gente vê algumas pessoas que são cristãs, algumas pessoas mesmo da nossa igreja, que brigam. Por quê? Por questões de herança, por questões de bens materiais, sendo que não vai levar nada, absolutamente nada junto. Acabam brigando aqui neste mundo por coisas daqui, coisas passageiras. São ricos para si mesmos, mas para Deus não são ricos. E aí o que Jesus chama essa pessoa? Como que Jesus chama essa pessoa? Ela chama ele de louco, seu tolo. Para que tudo isso? Para que essas brigas por questões materiais? É muito triste, eu fico triste como pastor quando eu vejo situações como essa. Irmãos brigados, famílias brigadas por causa de herança. Parecem que muitas vezes eles querem ver o seu irmão na condenação eterna, e não na vida eterna. É muito triste, realmente muito triste, quando a gente olha a situação de muitas pessoas que se preocupam mais em ajuntar, em amontoar riquezas, em ampliar seus depósitos, e para Deus não guardam nada. Irmãos que não se preocupam com as coisas lá do alto e se preocupam com as coisas aqui da terra. E o apóstolo Paulo também diz algo sobre isso lá em Romanos, quer dizer, lá em Coríntios. Se a nossa esperança se limita apenas a coisas daqui, nós somos os mais infelizes deste mundo. Se a nossa esperança se limita a questões daqui, deste mundo, não vai adiantar de nada. Por isso eu digo, busquem alimentar-se, busquem as riquezas lá do alto, busquem as coisas de Deus, busquem a palavra de Deus. O apóstolo Paulo diz lá em Colossenses que a palavra de Deus habite ricamente em vós. A palavra de Deus habite ricamente em vós, porque essa riqueza é incorruptível. Essa riqueza nós vamos levar para sempre. Por isso, busquem a palavra de Deus, se alimentem dela. Esse alimento é o alimento eterno, o alimento real, o alimento importante. Que a gente possa estar e querer sempre vir a palavra de Deus aqui como estamos hoje para ouvir essa palavra, para nos alimentar espiritualmente, para crescer na fé,
para buscar as coisas que lá do alto. Mas se nós apenas queremos aproveitar aqui as questões materiais, como eu disse, não tem nada de errado a gente trabalhar, até porque isso é o digno, é o correto. Buscar sustento através do trabalho, do dinheiro, sim, mas não deixem que isso se torne o Deus de vocês. Deus, ele não quer ser trocado, por isso que o primeiro mandamento: eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim. Eu sou o Deus. Eu quero ocupar o primeiro lugar na vida de vocês. Sejam ricos para comigo, diz Jesus na sua palavra. Sejam ricos para com Deus. Alimentem-se. Venham à igreja sempre que tiverem oportunidade. Diariamente também leiam a Bíblia, leiam a palavra de Deus, orem, meditem, cantem. E assim a palavra de Deus habite ricamente em vós. As coisas aqui deste mundo vão passar. O dinheiro, a gente pode até trabalhar, conseguir coisas para comer, beber, nos alegrar. Mas como diz, sabe Salomão, isso tudo é ilusão. Essas coisas todas vêm de Deus. É Deus quem nos dá. Por isso podemos ser alegres, porque Deus nos dá aquilo que é necessário. Mas nos alimentemos com aquilo que é eterno, com aquilo que a gente vai levar para sempre. As coisas aqui deste mundo é como correr atrás do vento. Não vão levar a lugar nenhum. Ou pior, vai levar sim para um lugar. Pessoa que só se preocupa em correr atrás daqui, vai levar para um lugar que eu não gostaria de estar e o que eu garanto que nenhum de vocês vai querer estar. Por isso, busquem as coisas lá do alto e sejam ricos para com Deus. Amém. Muito bem, querido irmão, já que você chegou até este ponto da mensagem, eu peço que você não se esqueça aqui embaixo de deixar um comentário dizendo aquilo que você achou desta mensagem sobre a questão das riquezas, sejam elas materiais, espirituais. Deixe o seu comentário também para eu saber, ter um feedback assim de vocês quanto àquilo que foi falado no vídeo de hoje. Assim também, se você gostou dessa mensagem, eu peço que você compartilhe ela com outras pessoas para divulgar essa palavra do nosso Deus para mais e mais pessoas. Que Deus assim te abençoe e te dê uma ótima semana.